Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa transmissão de hoje. Trazemos hoje como convidada da série 4.0 em 40 a Eliane, que está aqui comigo hoje. Olá, Eliane, tudo bem? Vitor, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tudo tranquilo. A Eliane já é uma parceira nossa antiga, já fez algumas palestras aqui conosco, inclusive esteve com a gente no Congresso do IOM do Brasil. Eliane, queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouquinho do que você vai trazer na palestra de hoje. Claro, vamos lá. Primeiramente, Vitor e Instituto Federal, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar trabalhando com vocês e trocando um pouquinho de experiência, né? Eu sou diretora da Zorfatec, diretora de inovação, né? Na verdade, somos uma consultoria de inovação tecnológica e indústria 4.0. Temos aí já uma atuação forte em todo o território nacional, uma empresa nova, né, com um pouco mais de 4 anos, mas estamos bem ativos no mercado. A minha formação é de mestre em cultura organizacional e também em inovação tecnológica, né? Então, como você transformar ferramentas da sua cultura organizacional para que você obtenha resultados quantitativos, né, e que são avaliáveis com relação à inovação tecnológica. E é isso, Maravilha. vamos conversar um pouquinho hoje. Maravilha. Como já é de costume, o pessoal já deve estar acostumado, quem nos acompanha, né, a gente sempre começa com a apresentação da série 4.0 em 40, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do campus Sorocaba, Instituto Federal de São Paulo. Inclusive, nós temos aí uma boa notícia, né? O curso de pós-graduação de especialização em Indústria 4.0 foi aprovado pelo nosso Conselho de Pesquisa e, se tudo correr muito bem, nós devemos já no segundo semestre desse ano lançar a primeira turma. Então, fiquem atentos às novidades do Instituto Federal de Sorocaba. Podemos ter um curso aí de especialização ainda este semestre. Poxa, que excelente notícia, parabéns a vocês. Obrigado. Então, a gente sempre recapitula, né, as revoluções industriais, né? A gente começa na primeira revolução lá em 1776, com a substituição, né, da força humana pela força mecânica e pela máquina a vapor. Em 1870, na segunda revolução industrial, é introduzida a eletricidade e a linha de produção. Em 1968, nós temos o início da terceira revolução industrial com a eletrônica, né, e a tecnologia de informação entrando nos processos. E agora nós estamos vivendo a revolução, a quarta revolução, ou a indústria 4.0, que é o que nós chamamos dos sistemas cyberfísicos. Para passar rapidamente, né? Então, a primeira revolução no final do século XVIII, a gente tem uma mudança muito grande do paradigma de produção, né? Que nós temos a introdução através de James Watt da máquina a vapor, e você tem a primeira grande mecanização da indústria e da agricultura. Você desenvolve um sistema fabril muito grande, principalmente na parte de artesanal e pequenas oficinas, isso é substituído pelos teares e tudo mais. E você também tem uma aceleração, além da parte industrial, a máquina a vapor também traz uma aceleração muito grande dos meios de transporte. Você começa a ter navios e trens a vapor e também uma melhoria na parte de comunicações. Junto, logo depois, né, nós temos na segunda revolução industrial a substituição da força a vapor, da máquina a vapor, né, da força mecânica pela força elétrica. E além da substituição da fonte de energia, né, nós temos aí, a gente coloca Taylor e Ford como dois expoentes da segunda revolução industrial, porque eles também fizeram uma troca muito grande dentro das empresas. Né? Além da substituição da fonte de energia, nós temos um ritmo de fabricação totalmente diferente. Henry Ford traz a linha de produção, né? Onde o operário fica fixo e o produto atravessa a fábrica. Então, houve mudanças muito fortes, houve mudanças muito grandes também na parte de como a indústria funcionava. Claro, com a eletricidade, né, e com os novos métodos de produção,
uma expansão muito grande da industrialização e das organizações capitalistas. A terceira revolução industrial vem para resolver um problema que é a automação, né? A automação e a automatização dos processos, principalmente com os PLCs, com os controladores lógicos programáveis. A gente começa a automatizar o chão de fábrica, começa a automatizar a planta produtiva e os trabalhos começam a ficar cada vez mais intelectuais. A gente está tirando sempre a força bruta, né, e usando a capacidade intelectual do ser humano para melhorar a indústria. Nós temos aí uma série de aumentos de velocidade de telecomunicações, televisão, telefonia celular, internet, que também acontecem por causa da tecnologia de informação, né, os departamentos de TI. Então, a gente coloca, inclusive, a Apple e a Microsoft aí, dois gigantes dessa área de TI, que influenciaram muito, né, a computadorização do ambiente industrial durante a terceira revolução industrial. E ela também traz maior desenvolvimento em outras áreas, puxados pelos investimentos da indústria, agricultura, transporte, medicina, educação. Outros setores que não necessariamente industriais acabam se beneficiando de tudo que estava acontecendo pelo investimento pesado da indústria para automatizar os seus parques industriais. Hoje nós vivemos a quarta revolução industrial. Ela começou no início do século XXI e a gente define ela como um sistema cyberfísico. Ela é uma interconexão. Não existe, pelo menos como existiram nas últimas três, não existe nada tão inovador, não existiu substituição de forma de troca de energia, não existiu uma tecnologia nova, um processo produtivo novo, embora que a gente pode comentar aí, nós já tivemos algumas palestras, a próxima, inclusive, que nós devemos trazer é sobre Lean Manufacturing. Existem maneiras diferentes, né, de se pensar o ambiente fabril, mas não tem nada de muito novo, nada de disruptivo. O que está acontecendo é que nós estamos conectando o que já existia de uma maneira nova, e nós estamos criando redes inteligentes. E essas redes inteligentes permitem que a gente utilize o que nós já temos de uma maneira melhor ainda. E essa é a grande sacada, se é que a gente pode falar assim, da indústria 4.0. É usar o que nós já tínhamos à nossa disposição, claro, com uma interconectividade muito maior, permitida por uma série de tecnologias que a gente vai mostrar já já, mas ela vem a responder outras coisas, né? As revoluções anteriores, elas ditavam o padrão. A Revolução 4.0 existe também pelo aumento da consciência ambiental e pela utilização de fontes renováveis. A gente está vendo que cada vez mais os nossos recursos são finitos. Então a indústria precisa trabalhar de maneira mais inteligente para que a gente tenha uma produção sustentável. E a gente traz aqui algumas das tecnologias que estão transformando essa produção industrial, que fazem parte da indústria 4.0. Nada aqui que a gente está colocando foi inventado no começo do século XXI. Os robôs autônomos já existem faz tempo, simulações também. Claro que principalmente a parte de simulações, Big Data e realidade aumentada, elas melhoraram muito pela capacidade dos processadores e dos computadores que têm evoluído a passos largos, né? Mas elas já existiam no passado. A gente tem integração tanto horizontal como vertical, nós temos tanto a internet das coisas como a internet industrial das coisas, são um pouquinho diferentes entre si, que trabalham com a parte de cibersegurança, que inclusive já foi um tema nosso aqui, da série 4.040, trabalham com nuvem, trabalham com manufatura aditiva. Então nós temos uma série de tecnologias que envolvem essa revolução 4.0. E elas estão presentes de diversas formas dentro de uma indústria e do chão de fábrica. A gente pode ter um setup inteligente, a gente tem as integrações entre máquinas e pessoas, você consegue ter um estoque sincronizado, você tem toda a parte de sistema de movimentação flexível, que também inclui os veículos autoguiados, você tem a parte de manufatura aditiva, produzindo só o que você precisa efetivamente, peças únicas, que nos processos produtivos anteriores eram muito mais caros de serem feitos. Você consegue ter toda uma integração da sua cadeia produtiva e uma integração, principalmente da sua fábrica, com o mercado.
a personalização se torna algo muito corriqueiro, muito importante na indústria 4.0. E você tem toda uma central de comando, você pode ter Gêmeo Digital, que foi a última palestra que nós trouxemos, também fantástica, para quem não pôde assistir, vale a pena conferir. Tá? Você tem toda a parte de rastreabilidade, você tem uma série de aplicações. E a gente está deixando claro aqui que você não precisa ter todas elas. Né? E hoje eu acredito que a palestra da Eliane, ela traz isso também, né? Que nós não precisamos ter todas elas de uma única vez. Basta a gente entender o que nós precisamos para a nossa indústria. Por último, a gente sempre traz, né, as características do profissional, como um centro formador de profissionais técnicos, e agora, se tudo der certo, inclusive com a pós-graduação, né, o IFE ele se preocupa muito, a parte técnica ela nunca vai deixar de ser importante. Né? Conhecer a programação dos CLPs, conhecer, principalmente para nós que somos da área mais de engenharia, né, a formação mais técnica, conhecer a programação dos CLPs, conhecer como que as coisas funcionam, a conexão dos dispositivos nas redes de IoT, é muito importante. Mas cada vez mais nós estamos precisando de características, o que o pessoal costumava chamar de soft skill, né, que permeiam toda a formação profissional, e que essas características que estão colocadas aqui são somente algumas de tudo que a gente vê e de tudo que o profissional acaba precisando para estar hoje no mercado colocado. Isto posto, eu trago de novo aqui a Eliane para esse bate-papo nosso inicial aqui, né? E para vocês, aí você me fala se você já quer partir para a apresentação, como é que você quer tocar daqui para frente. Lembrando que no final nós temos aí uns 5 minutinhos para perguntas, então a gente pode usar o próprio chat, quem precisar, já só coloca as perguntas aqui no chat do YouTube que a gente vai respondendo no final. Perfeito, vamos começar então. Todo mundo pronto? Vamos lá, né? Vamos lá. Isso aí. Então, trazendo para vocês a agenda de hoje, a gente vai falar brevemente, óbvio, sobre cada assunto, mas a gente vai passar pelo assunto inovação, porque não tem como a gente falar de indústria 4.0 sem falar da inovação em si. Na sequência, a própria, né, quarta revolução industrial, a transformação organizacional, pelo qual a empresa precisa passar para obter a sua maturidade na indústria 4.0, a sua capacidade de adaptação à mudança, conhecimento da sua cultura e trabalho em cima da sua cultura organizacional, para que toda essa transformação consiga ocorrer. Então, o foco da nossa conversa é a gente entender como eu transformo a minha empresa, ou principalmente a necessidade que eu tenho de transformar a cultura da minha empresa, para que eu consiga ter resultados que sejam duradouros, tanto de inovação quanto de indústria 4.0. Para que esses resultados sejam replicados e não sejam simplesmente sorte, né? Aquele ganho ao acaso, onde a gente tem sucesso num projeto, não tem no outro, e assim vai numa tentativa e risco. Isso não pode acontecer. Então, o ideal é que a gente tenha uma sistematização, e uma vez que essa cultura e esses processos estejam bem desenvolvidos e arraigados, que tanto a inovação quanto essas ferramentas de indústria 4.0 consigam ocorrer com uma maior naturalidade dentro da empresa e que sejam de forma perene, que eu consiga reproduzir o resultado de um projeto para o outro, ok? Então, aqui só isso posto, temos uma pequena colocação a respeito da inovação, onde a gente fala exatamente disso, né? Eu estive numa palestra uma vez e que me perguntaram, poxa, mas a inovação é uma atividade de risco, não é? E falaram com toda a convicção, queriam apenas que eu confirmasse. Eu falei, não necessariamente. Quando eu falei isso, gerou, né, um certo alvoroço. Então, vamos lá, vamos explicar. A inovação, ela é composta basicamente por alguns pilares, que são a gestão da inovação, a pesquisa e o desenvolvimento, ok? Então, eu tenho aí 3 elementos muito fortes, 3 pilares que eu preciso considerar para gerenciar, para ter o controle da inovação dos processos dentro da minha empresa. Porque muita gente fala P&D, pesquisa e desenvolvimento, como se fosse uma coisa só.
mas não é uma atividade única. Eu tenho atividades diferenciadas aí dentro. Eu tenho a pesquisa, que se trata de uma coisa, e o desenvolvimento, que se trata de outra. Então, a gente precisa entender essa sigla muito mais do que um pacote. Na verdade, são processos e ações que são complementares entre si. Então, é por isso que está colocado aí, cerca de 85% das atividades de inovação, elas são repetitivas. Se elas são repetitivas, é necessário que a gente tenha uma estruturação para que ela aconteça. Que estruturação? Definição de processos que são fixos e que vão suportar esse processo todo até o final. É claro que eu tenho risco na fase da pesquisa, mas quando eu chego na fase do desenvolvimento, eu não deveria ter mais risco, porque tudo aquilo que é dúvida, que é teste, né, que é tentativa e erro, que não é simplesmente tentativa e erro, mas é uma tentativa dentro de critérios científicos, né, que a gente vai seguindo para saber qual será o resultado. Isso eu tenho na parte da pesquisa. Vencido esse momento, quando eu vou para a inovação, eu tenho que estar com todas essas dúvidas resolvidas. Mas, infelizmente, na cultura brasileira, não é o que acontece. As empresas passam muito pouco tempo na pesquisa e um tempo muito grande no desenvolvimento. Isso quando elas conseguem dividir as duas atividades como independentes entre si. Porque senão elas fazem tudo a mesma coisa e aí vão trabalhando o desenvolvimento como se fosse a pesquisa, ou seja, fazendo testes dos seus protótipos, dos seus subsistemas, testando tudo na fase de desenvolvimento e muitas vezes já em campo na aplicação com o cliente. E que isso é algo que definitivamente não deve acontecer, né? Então, é disso que tratamos aqui. Quando eu venho para esse slide, o que a gente tenta trazer à tona, chamar a atenção de vocês, é justamente isso que o professor Vitor acabou de explicar, né? Aqui embaixo são mostrados as 4 revoluções que aconteceram, né, as 3 primeiras e a 4ª que está ocorrendo. E são demonstradas aqui as tecnologias principais que foram parte, né, que fizeram, de fato, essa disrupção em cada uma das revoluções. Muito bem dito pelo professor Vitor, a 4ª revolução ela não tem uma disrupção de tecnologia em si, mas de integração entre tecnologias e outros aspectos, inclusive do aspecto do perfil profissional, onde essa nova integração ela permite que os resultados, as aplicações que são específicas para a indústria 4.0 aconteçam. Então, dentro de uma descrição breve, a indústria 4.0 ela tem que permitir o livre fluxo de informação, seja na minha cadeia vertical ou na minha cadeia horizontal. Eu, pessoalmente, uso essa como a definição mais clara de indústria 4.0, né? E até nos ajuda a conseguir diferenciar o que são ferramentas ou que são aplicações de automação que não são de indústria 4.0 e aquelas aplicações que são de fato de indústria 4.0. É óbvio que essas aplicações de automação elas estão trabalhando juntos e muitas vezes dentro desse pacote de tecnologias, dessas aplicações, soluções que são entregues ao mercado como sendo indústria 4.0. Mas se eu não tiver a informação correndo livremente dentre esses dentro dessa aplicação específica, né, se ela não permitir esse livre fluxo de informação na cadeia vertical e na horizontal, ela é tão somente uma solução de automação. Ela só é considerada de indústria 4.0 quando ela permite esse fluxo de informações. Ou seja, eu não preciso ter um manual, né, um ser humano ali inserindo manualmente determinadas informações, passando de um sistema para o outro, ou fazendo essa transição. As próprias máquinas conversam entre si e tratam para que esse fluxo de informações aconteça. Mostro aqui para vocês essa curva, né, de inovação, as ondas de inovações, na verdade, que foram desenvolvidas por Michael Porter. O que ele mostra aqui para a gente, eu não vou entrar muito, né, no detalhe dessas ondas, mas só para a gente ter uma ideia, ele mostra em cada uma das ondas que já ocorreram desde a primeira Revolução Industrial, ele mostra que o tempo
que ela leva para se tornar obsoleta de uma para outra, vem diminuindo, esse tempo vem se estreitando ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê? Basicamente, que a obsolescência de uma tecnologia, hoje, ela é muito mais rápida do que era no passado, né? Então, a gente precisa entender que um ambiente propício para a indústria 4.0, ele tem que ser um ambiente dinâmico, onde ele consegue trazer as tendências de mercado, sejam tecnológicas, sociais, econômicas, né, ou mesmo de sustentabilidade, trazer essas tendências todas do ambiente da sociedade, de uma forma geral, para dentro do desenvolvimento de aplicações de indústria 4.0 que vão resolver problemas ou trazer soluções para a vida na sociedade. É disso que se trata, na verdade. E para a gente contar com esse dinamismo e essa velocidade na mudança para que a indústria 4.0 pede, é muito importante que a inovação, na verdade, tenha o seu processo estruturado. Como eu já falei anteriormente, é através da estruturação desse processo de indústria 4.0, ou seja, ações ocorrendo de forma planejada e bem descritas, né, anteriormente, são essas ações que vão levar ao resultado, que vão trazer o dinamismo, a busca e ao encontro de novas soluções tecnológicas que o mercado precisa. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida pontual aí no meio, por favor, me avisa, tá? Para a gente não seguir com dúvidas, a gente esclarece aí no meio. Esse slide eu vou passar por ele, sem maiores explicações, porque o professor Vitor já fez isso muito melhor do que eu faria nesse slide. Esse daqui, essa figura, ela representa algo que vocês já sabem, né? Acredito que vocês já conhecem isso, já têm ouvido falar, que as aplicações de indústria 4.0, através de aplicações de IoT, ou IIoT, que é a internet das coisas industrial, né? Ela está em todas as áreas. Ela está na área do lar, né? Das casas inteligentes, de indústrias inteligentes, né? Da infraestrutura de indústria, de serviços, de transporte, saúde, seja área industrial, outras quaisquer, varejo. Então, assim, no que a gente pensar hoje em dia, seja lá qual for o mercado, a gente tem soluções que são de aplicações de 4.0 e que vão atender diretamente a necessidade de cada negócio. E como o professor Vitor colocou, é muito importante a gente entender que a indústria 4.0, ela não é as tecnologias habilitadoras, ela não se faz, não se descreve através das tecnologias habilitadoras, mas certamente ela precisa dessas tecnologias, são carros autônomos que vocês viram, gêmeos digitais e outros mais. Essas tecnologias são necessárias, obviamente, para que a transformação para o modelo 4.0 ocorra. Sendo assim, eu tendo isso em mente, eu consigo ter muito claro que quando eu falo de 4.0, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de um conceito ao qual a empresa deve se adaptar e, para isso, fazer uso de determinadas tecnologias e aplicações específicas. Ok? Então, a ferramenta e a tecnologia ela é uma ferramenta para que eu alcance o meu resultado. Eu não posso jamais dizer que a indústria 4.0 se resume nas tecnologias, porque uma vez que eu faço isso, eu esqueço do principal. Eu esqueço que é o planejamento para que essa corrente de informações vertical e horizontal ocorram, essa fluência, né, de informações, ela deve ocorrer dentro de algo que foi muito bem planejado previamente. Não é simplesmente eu colocar um robô autônomo numa linha de fabricação e falar, poxa, resolvi o problema da minha empresa, né, da minha fábrica, estou com robôs de última geração atuando e os robôs podem ser que não sejam necessários ali. Então, se eu conseguir garantir o livre fluxo de informações vertical e horizontal, pode ser, inclusive, que em determinados processos eu não use uma aplicação de indústria 4.0.
isso depende muito do tipo de empresa, do tipo de negócio que eu estou rodando. A gente sabe que, por exemplo, a indústria têxtil, ela ainda está muito atrasada com relação à indústria 4.0. Claro, ela usa muitas aplicações que já são, mas o seu processo produtivo em si, ele ainda é embrionário, ele ainda está começando, um pouco mais do que embrionário, está começando a caminhar, os seus primeiros passos agora, por conta da dificuldade de uma máquina manipular o tecido que é totalmente, né, flexível. Então, vocês percebem que algo tão simples ainda não conseguiu ser totalmente superado pela tecnologia. Então, quando eu chego numa indústria têxtil, por mais avançada tecnologicamente que ela esteja, muito provavelmente eu tenho ali uma linha de costureiras trabalhando, cada uma dentro dos seus processos. Isso tudo que eu falei, gente, é para enfatizar o que o professor Vitor já disse. Nem todas as tecnologias são úteis para todos os tipos de empresa. E a gente precisa ter muito cuidado, porque eu, particularmente, já dei consultoria em empresas que tinha robô autônomo, que o robozinho estava lá no canto do estoque, de luz apagada e sem uso nenhum. Por quê? Foi comprado para um processo no qual não houve planejamento, e aquele processo, dentro da visão de mercado da empresa, aquele processo deixou de existir em muito pouco tempo. Né? Então, assim, processos que eram totalmente sensorizados, né, com aplicações de IoT, que foram processos descontinuados. Poxa vida, por quê, né? E aquele investimento todo que foi feito? Bom, não foi planejado. Quando eu invisto sem planejamento, muito provavelmente eu vou jogar dinheiro fora em algum momento. Não é que a aplicação não seja boa, a aplicação é sensacional, mas muito provavelmente ela não é tão boa assim para minha empresa. Por isso que é necessário o planejamento e o conhecimento de cada indústria individualmente, de cada empresa de forma individual, para que a gente consiga definir o que deve ou não ser transformado. E como transformação organizacional, a gente entende que falta ainda na cultura brasileira, né, um perfil empresarial que se destaque da concorrência, mas que seja por sua forte atuação na cultura. Ou seja, quando eu tenho uma empresa que ela não tem uma cultura ainda muito forte, estabelecida, ou não é marcante, ela surgiu por surgir e não se trabalha internamente dentro, né, da sua cultura, os gestores dessas próprias empresas, eles não entendem que a cultura organizacional é tão forte como ela é. E ela pode trazer resultados, sim. Foi justamente nisso que se focou a minha pesquisa de mestrado, onde, através de inserção e de uso de ferramentas de cultura organizacional, é possível se obter resultados quantificáveis, né, e no mercado da empresa, através do seu perfil de inovação. Então, a cultura organizacional é algo que a gente deve estar atentos o tempo todo. E mesmo aquele profissional que ele é muito ligado, muito voltado à área técnica, né, os engenheiros de uma forma geral, eles precisam estar cientes e inseridos nesse processo de mudança de cultura, porque eles serão chaves, né, serão parceiros-chave dentro das organizações para que essa transformação ocorra. São mudar, na verdade, seus valores. Então, quando a gente fala de transformação organizacional nesse caso, o que a gente prega é que a cultura organizacional, uma vez que ela seja tradicional e muito conservadora, que ela se transforme para uma cultura de inovação. Quando ela faz essa transformação para uma cultura de inovação, ocorre aquilo que eu comentei no início da conversa com vocês. Eu transformo os processos de inovação, né, os processos de renovação de tendências tecnológicas dentro da minha empresa numa forma mais dinâmica. Eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida, de maneira a trazer resultados que são benéficos para o meu negócio. Se eu não encurto dentro da minha empresa, se eu não insiro ali a cultura focada na inovação, através dos seus processos delimitados, né, bem determinados, bem escritos, se eu não faço isso, eu vou ter resultados esporádicos, também como a gente já falou, e não é isso que a gente quer. Uma empresa, para conseguir bons resultados no mercado, ela tem que ter o mínimo de perdas possível, não é?
Então, eu tenho que evitar perder em projetos que já poderiam ter sido validados total ou parte deles em outros projetos já realizados. Então, eu consigo fazer essa validação de um para o outro, mas somente quando eu estabeleço esses processos de inovação. Porque através da mudança, do estabelecimento de uma cultura de inovação na empresa, é que eu vou chegar na cultura de inovação tecnológica, ok? Então, a gente entende aí que a empresa ela é o vetor dessa transformação toda dentro da sociedade, né? E que tanto os profissionais, quando não estão prontos, é responsabilidade da empresa trazer essa necessidade de transformação pessoal, de capacitação para cada um, onde cada profissional é o seu principal responsável, né, pela sua autotransformação, mas a empresa tem que puxar isso dentro da sua cultura, tem que valorizar isso, tem que premiar aqueles que mais se capacitam, tem que ajudar a fornecer condições para que eles se capacitem, porque nem sempre eles virão prontos do mercado. Aliás, para esse mercado que a indústria 4.0 precisa hoje, são muito poucos os que já têm alguma formação e algum preparo. Então, esse preparo, essa capacitação toda, ela precisa ser realizada quase que no total dos profissionais que estão no mercado. E aí eu fico toda hora falando para vocês de cultura organizacional e não expliquei até agora, né? Pelo menos não dei uma definiçãozinha para que tivesse um ponto de partida para entender. A partir aqui desse slide, eu consigo mostrar para vocês que a cultura organizacional ela é como um iceberg, ok? O que a gente vê acima do nível da água é somente cerca de 10% do todo. Então, é uma parte muito pequena que está visível. Essa parte pequena, ela pode ser comparada aos artefatos, porque, de acordo com Schein, esse autor americano, toda empresa possui uma cultura, seja ela voltada para a inovação, seja ela tradicional, seja ela voltada para o que for, né, independente do foco que ela tenha. Mas toda cultura, ela se divide em 3 níveis. E esse nível menor, que é por onde a gente começa as atuações, é o de artefatos, ou seja, ela é totalmente visível, mas não é decifrável sem um contexto. Por exemplo, a cor de destaque de uma empresa, do seu logotipo, muito provavelmente é a cor que vai acompanhar as cadeiras, o mobiliário, toda a decoração da empresa vai seguir determinada cor, né? O logo da empresa vai ser disseminado, existem materiais escritos sempre no mesmo padrão de digitação, padrão de normas, né, para desenvolvimento de documentos. Então, tudo isso faz parte dos artefatos, é aquilo que é palpável e que a gente enxerga muito facilmente, o uniforme das pessoas e por aí vai. O segundo nível, que ele é um pouco maior do que o de artefatos, mas ainda assim não é o de mais peso, né, o mais volumoso, é o das crenças e valores. Diz que a visibilidade depende da autoconsciência sobre a organização. Como assim, né? O que são minhas crenças e valores dentro de uma empresa? São, por exemplo, a missão, a visão, os valores, né? Aquela declaração de valores que ela cria, a empresa é voltada para a sustentabilidade, ou é voltada para o desenvolvimento tecnológico, e por aí vai, né? Então, cada empresa tem um foco a seguir, onde todas as estratégias que a empresa traça, em todos os seus anos, devem visar esses valores, a missão e principalmente a visão da empresa. Toda estratégia que for desenvolvida tem que ter isso em mente, e tem que revisitar o que diz a missão, o que diz a visão, para que esteja em concordância. Se uma determinada estratégia for definida para os próximos, sei lá, por exemplo, 5 anos de uma empresa, que não foram confrontados com as declarações de missão, visão e valores, e que não esteja em concordância, isso obviamente não vai ser atingido pela empresa, né? Existe toda uma força invisível aí, mas não é nada utópico, não é nada imaginário isso, tá? Essa força invisível é a força das próprias pessoas que atuam dentro de uma organização com ações direcionadas a determinado objetivo.
né? Então, esses objetivos todos têm que ser consonantes. Por isso que a gente diz que uma estratégia que não considerar visão, missão e valores, ela está fadada ao fracasso. E, de fato, ela não se concretiza muito bem. Por último, a gente tem o nível que é o mais profundo, ou seja, o mais difícil da gente chegar, da gente atingir, que são das pressuposições básicas, ou pressupostos básicos. Na verdade, gente, trata da visão pessoal e individual, né, que cada indivíduo tem sobre a organização. Então, eu tenho aí um assessment, uma entrevista sobre inovação e cultura organizacional, com 52 questões que eu faço nas empresas para conseguir determinar o seu grau de maturidade em inovação. Esse assessment, algumas perguntas certamente serão iguais, porque são perguntas que trazem dados que foram quantificados pela empresa. Por exemplo, o seu faturamento, a sua receita, né? Então, isso não tem como mudar, todos vão me dar a mesma resposta. Porém, quando eu chego na sessão de perguntas de pressupostos básicos, certamente, se eu pegar duas pessoas com o mesmo cargo que trabalham na mesma empresa e entrevistá-los de forma individual e separadamente, as respostas serão diferentes. Isso, não tenho dúvidas disso, né? E aí o seu resultado vai ser diferente no final. Então, poxa vida, no que isso interfere no meu problema ou no que isso interfere na hora de eu desenvolver uma aplicação de indústria 4.0? Interfere porque eu tenho que conhecer a minha empresa. Se eu não conhecer a minha empresa e não conhecer onde ela quer chegar, eu não consigo traçar planejamento algum para ela. E aí eu vou fatalmente comprar tecnologias que não foram planejadas e que podem ser descartadas, como esses exemplos, né, de robôs e de sensores de IoT que não são utilizados, ok? Isso acontece, gente. Acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, né? Mas é algo que a gente precisa estar muito atentos. A cultura de uma empresa, ela direciona totalmente o rumo que a empresa vai ter no mercado onde ela atua. Ok? E aqui tem um roadmap, né, um caminho para a transformação da cultura organizacional, que tem os passos macro. Obviamente que cada um desses passos, eles se subdividem, né, em uma série de outras ações, que cada uma delas é um projeto, que contém uma série de outras ações, com pequenos projetos ali dentro. Então, se a gente pegar cada uma dessas atividades, cada um desses passos, eu vou ter uma série, né, de outras atividades e projetos determinados e descritos abaixo deles. Mas, como visão geral, é muito importante a gente saber por onde a gente começa, né? Com a divulgação de que algo será transformado. Eu preciso envolver toda a minha empresa, todos os funcionários, todos, inclusive chão de fábrica, para que isso aconteça. Se eu não envolver chão de fábrica, funcionário de chão de fábrica, gente, fatalmente eu vou ter alguém boicotando um projeto de extrema importância, de transformação, seja cultural ou seja tecnológico dentro da minha empresa, alguém vai boicotar o projeto porque não se sente parte dele, porque acha que essa transformação vai tirar o emprego dele. Né? Então, essa comunicação, trazer para perto das pessoas, né? Aproximá-las dos projetos e dos resultados é muito importante, porque eu tenho aí também uma série de relatos de empresas grandes com as quais eu trabalhei, famosas mundialmente, e que passaram por isso, e que ao verem, né, como isso funciona detalhadamente, perceberam, foi então aí que nós erramos em projetos anteriores, ok? Segundo passo, desenvolver um plano de comunicação, deixar esse relacionamento interpessoal, esse relacionamento mais fluido. O que é o relacionamento interpessoal? Entre as pessoas, né, para que os níveis de pessoas hierárquicos se comuniquem com muito mais facilidade, com menos restrições. Isso vai facilitar com que os objetivos organizacionais da empresa sejam alcançados. Né? Só que aí a empresa, através de sua liderança, obviamente, ela entra com ações de motivação para que isso tudo venha a acontecer. E para isso, se a liderança não estiver
não tiver comprado a ideia dos projetos e não estiver trabalhando em parceria, né, com o mesmo objetivo, os projetos também vão por água abaixo. Eu preciso ter uma liderança muito forte e capacitada para tocar, aliás, essa transformação junto com a empresa. Perfeito? Então, o que eu devo fazer, na verdade? Né? Eu devo, fatalmente, para ter sucesso na minha empresa, fazer o contrário do que a maioria dos gestores fazem. A maioria pensa, poxa, eu tenho o meu produto aqui, eu produzo isso, é tão legal o que eu produzo, gosto tanto, é tão bonito, né? A gente cria um apego muito forte com aquilo que a gente produz. E aí eu penso, poxa, como é que eu vou vendê-lo? Como eu vou colocar isso no mercado? Só que é uma visão errada. Eu tenho que justamente fazer o contrário, eu tenho que ter um desapego muito grande com o que eu produzo hoje, perdão, porque eu preciso, primeiramente, conhecer o mercado, entender quais são as oportunidades de mercado futuro, conhecer as tendências tecnológicas, não é, econômicas, como eu falei para vocês, conhecer todas essas tendências de mercado para saber o mercado da minha empresa hoje, o que ele vai ser no futuro. Né? Ele vai continuar sendo o mesmo? Com certeza não. Então, eu preciso ter condições de acompanhar essa mudança e aí sim oferecer produtos 4.0, né, que estejam preparados para essa integração vertical e horizontal, mas oferecer produtos que o meu mercado vai absorver lá na frente. Eu não tenho que empurrar para o mercado que eu produzo. Resumindo, não é isso. Eu tenho que ir no mercado ver o que ele quer e o que ele precisa, voltar para dentro da minha empresa e me adaptar para produzir e fornecer aquilo que o mercado precisa. Essa é a saída. E quando a empresa entende isso e atua, né, com as suas estratégias e tudo mais dentro desse parâmetro, ela então consegue desenvolver uma cultura chamada de 4.0, onde eu tenho um ambiente totalmente colaborador, inovativo, em transformação, não é? Onde ele é muito dinâmico. Muito bem, existe uma metodologia que foi criada por nós para fazer esse processo todo. Uma metodologia muito simples, claro que eu não vou entrar no detalhe dela aqui, mas só mostrar para vocês, basicamente, que ela se resume no disseminação do conhecimento, né? A gente chama de planificação do conhecimento. Eu tenho que permitir que todos na empresa, minimamente, conheçam sobre inovação e sobre indústria 4.0. Então, a gente faz esse nivelamento do conhecimento de todos os profissionais que são e que estarão envolvidos com esses projetos. A partir daí, eu vou buscar conhecer quais são as visões, a visão, né, geral, a principal dessa empresa e quais são os seus sonhos. Ou seja, ela já fez aquela pesquisa de mercado, que não é uma pesquisa de mercado como a gente faz hoje em dia, não é? É pesquisa de tendências de mercado. Então, eu já conheci as tendências, eu já sei o que o mercado espera, e aí, então, eu vislumbro o que eu quero fornecer dentro disso. Eu quero ser um fornecedor de tecnologias, um fornecedor de plataforma, um fornecedor de produto, não é? Seja lá o que for o que eu quero ser. Realizo o diagnóstico de como está a minha empresa. Vejam, eu não realizei esse diagnóstico logo de cara. Eu entrei nivelando o conhecimento, justamente para não criar rejeições àquilo que a gente vai começar a trabalhar. Então, só depois de definir quais são os meus sonhos, né, os planos para a minha empresa, é que eu vou trabalhar no diagnóstico e conhecer qual é o cenário atual dela. A partir daí, eu tenho o meu gap. Esse gap análise é, na verdade, o que eu sou hoje e o que eu quero ser amanhã. O gap análise é qual o caminho que eu tenho entre um ponto e outro, o que eu tenho que fazer para alcançar. Sair desse ponto e chegar nesse. Tá? Esse é o meu gap análise. E a partir daí determinar planos de ações, que são projetos específicos que vão atuar em cima de cada uma das necessidades encontradas dentro do meu gap. Ok? Então é muito simples, não tem criação absurda nenhuma aqui, né? A gente entende isso como sendo algo lógico, mas por mais lógico e óbvio que seja, as empresas ainda não conseguem chegar a essa conclusão sozinhas, né? Então, por isso,
a necessidade delas em terem uma consultoria fazendo. Perdão. Mostro aqui para vocês um roadmap para a indústria 4.0. Ele foi também desenvolvido por nós, mas ele foi pensado em cima de documentos da ACATEC, que foi a academia alemã que desenvolveu toda a documentação de indústria 4.0 por solicitação do governo alemão, né? Começou isso lá em 2011, então foi em cima disso que eles definiram. Em 2013, apresentaram esse documento final, né, por eles, que foi a primeira versão do documento da ACATEC, onde se falava em indústria 4.0 e apresentava isso para o mundo. Então, nós fomos inspirados pelo documento da ACATEC e trouxemos isso para dentro de uma realidade brasileira, tá? Tropicalizamos, digamos assim, esse processo. Primeiro, se definir uma estratégia 4.0, e quando eu estou falando aqui definir uma estratégia, eu estou falando, gente, desde lá de trás, de transformar uma cultura organizacional que ela é totalmente arcaica, né, que ela é muito conservadora, em trazê-la para a realidade de cultura de inovação. Através dessa realidade de cultura de inovação, criar esses processos dinâmicos que a gente já conversou, para que eles busquem resultados de indústria 4.0. Então, isso aqui define uma estratégia, eu diria que é o maior dos passos que a gente tem nesse caminho todo que vai seguir. Realiza um projeto piloto, escolhe um processo que não é um dos seus principais, né? Escolhe esse processo para você tentar, você experimentar ali, dentro do que já foi planejado, para você fazer experiências do tipo, o que está dando certo com as minhas aplicações e o que não está dando certo, o que eu preciso corrigir dentro desse piloto, né, desse primeiro processo, para que quando eu espalhar isso para outros processos e levar para a empresa como um todo, eu já tenha sanado aqueles pequenos problemas iniciais, né, dificuldades iniciais que vão aparecer. A partir daí, defino os recursos para trazer essa transformação para toda a minha empresa ou para todo o ambiente que necessite ser transformado. Conheço os dados, porque eu não consigo, né? Eu não lembro quem aí, famoso, né? Definiu essa frase, mas faz muito sentido e eu repito ela o tempo todo. É algo mais ou menos assim. Eu não gerencio aquilo que eu não meço, né? E é a mais pura verdade, gente. Eu comprei essa fala para mim porque ela faz todo sentido. Como é que eu vou saber que uma aplicação de indústria 4.0 está dando os resultados que precisa se eu não fiz a mensuração anterior e a mensuração posterior? Eu não posso simplesmente chegar com a tecnologia, implantar e falar, olha, está muito melhor hoje. Eu reduzi custos, eu ganhei tempo, eu estou gastando 40% menos com manutenção, né, até 35%, 40% menos com recursos energéticos. Como eu sei que eu estou, de fato, obtendo esses benefícios que a indústria 4.0 traz? Como? Se eu não media antes, eu não sei o que eu melhorei ou o que eu piorei, né? Então, eu preciso medir. Se eu não conhecer os dados do meu negócio, eu não tenho como gerenciá-lo e nem sequer como definir uma estratégia para ele. O quinto passo, digitalize. Quando a gente fala digitalize, é compre a tecnologia. Então, você percebe que de 6 passos, né, para você criar uma maturidade em indústria 4.0, a aquisição de tecnologia propriamente dita é o quinto deles. Sem esse passo, você não vai realizar. Ou seja, sem a tecnologia apropriada, você não vai conseguir o resultado que você quer. Tecnologia é fundamental, sim. Sem ela, não existe, né, nenhum resultado de indústria 4.0. Só que não pode se iniciar pela aquisição de tecnologia. Eu tenho que iniciar pelo planejamento de tudo isso. Uma vez que eu coloco isso na cabeça, tenho isso em mente, e aí eu começo a entender já a empresa como um todo. Também não é planejar a aquisição ou planejar o meu processo ali, a minha área somente, fazer o planejamento, né, daquele pedacinho. Não, eu preciso conhecer a empresa como um todo e o mercado da minha empresa como um todo, onde ela vai estar nesse futuro, né? A partir daí, cria-se um ecossistema, ou seja, esse ecossistema é que tanto dentro da minha empresa,
né? A informação ela está conseguindo fluir verticalmente, de cima para baixo, de baixo para cima, e essa informação ela também está conseguindo fluir na minha cadeia horizontal, com fornecedores e com clientes, né? Então eu preciso ter essa integração toda. Quando eu atingir isso, sim, eu vou ter maturidade de indústria 4.0. Exatamente por isso, gente, é que um país deve se preocupar, e o Brasil, nos últimos anos, até agora, tem se preocupado muito fortemente com isso, ainda bem, né? Talvez não no ritmo que a gente gostaria, ou que a gente precisaria, mas tem se tomado algumas ações nesse sentido, porque para um país se tornar maturo, né, em indústria 4.0, ele precisa que as suas indústrias sejam maduras. Então, para que essa maturidade seja alcançada, eu preciso que as empresas alcancem os seus objetivos individuais, dos seus graus de maturidade em indústria 4.0. Uma vez que eu tenho as empresas todas alinhadas, eu consigo dizer que a economia de tal país está alinhada o suficiente para a quarta revolução industrial, ok? Então, tudo isso, todos esses 6 passos revestidos, como eu venho falando para vocês desde o início, dentro de um processo de inovação, certo? Então, se eu não tenho esse processo de inovação ativo, eu não consigo alimentar esses 6 passos, perdão. E a cultura para a inovação, ela é fundamental para que isso aconteça. Começa a perceber, né, a conexão de um aspecto com o outro. Então, isso daqui, gente, muito brevemente falando para vocês, é o que a gente já falou. Eu tenho que verificar tanto o cenário externo da minha empresa quanto o interno. E eu não posso fazer só um e depois o outro. Eu tenho que ir testando e ir caminhando simultaneamente. Quando eu estou trabalhando muito com a integração horizontal e vertical, se eu tenho soluções de identificação de produto e de rastreabilidade, eu vou conseguir obter isso daqui, né? Então, eu preciso ter, com foco nisso daqui, soluções que me permitam identificar e rastrear meu produto até seu final, desde sua fonte mais primária de fornecimento e de criação de matéria-prima. E eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque o professor Vitor vem tratando já com vocês em outros encontros essas questões das aplicações em si. Mas, basicamente, é isso, eu entender que eu tenho que, a cada passo tecnológico que eu dou internamente, ele tem que estar ligado a um objetivo ou a algo relativo ao mercado, ok? Muito bem. Esse é um dos exemplos somente que eu trouxe para vocês de uma empresa X, uma empresa qualquer, onde nós avaliamos aqui 6 eixos de maturidade em indústria 4.0, o eixo de negócios, aplicação, infraestrutura, serviços, inovação e cultura. Olha só, se vocês pegarem os modelos propostos pela Acatec, e pelo mercado mundial, vocês só vão encontrar esses 4 eixos aqui, esses 4 primários. A inovação e a cultura foi inserida por nós, da Zorfatec, quando a gente fez a chamada tropicalização do modelo internacional, ou seja, quando trouxemos isso para a realidade brasileira. Porque se a gente pega na Alemanha, por exemplo, eles não tratam a inovação e a cultura de forma tão forte, embora no último documento da Acatec já tenha aparecido lá a importância da cultura. A cultura já foi mencionado que não tinha sido mencionada nos documentos, nas versões anteriores. Então, no último documento já foi mencionado. É um grande passo. Mas a gente já tratava disso aqui antes, né? No Brasil, a gente tem necessidade que as empresas mudem sua cultura para um padrão de inovação, que é tudo isso que a gente conversou até agora. Isso é muito mais avançado em outros países do que no Brasil, em países mais desenvolvidos, eu quero dizer, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, dentro da análise, né, que eu fiz lá a análise da empresa, eu levantei determinada pontuação de maturidade em cada um dos eixos. Só que a gente busca um objetivo que seja comum para todos. Não adianta eu pegar, por exemplo, um resultado que deu 5 e tentar levá-lo para um resultado de 10, né, o número 10, que é o máximo.
Não adianta se eu tenho outros eixos, como, por exemplo, a aplicação que está em 0, ou serviços que está em 2. Eu tenho que trazer isso tudo de forma equilibrada. Então, o mais sensato aqui é que eu traga todos esses eixos para um nível 5, ou seja, iguale, né, as forças de todos, e a partir daí eu comece a desenvolver com mais prioridade aqueles que são mais importantes para o meu futuro negócio, para como será o futuro do meu negócio, ok? Então, só uma ideia aí de como, bem superficial, de como funciona. Esse roadmap de cultura de inovação, ele foi desenvolvido por mim dentro da minha pesquisa do mestrado. Basicamente, eu vou falar muito superficialmente para vocês isso daqui, tá? Então, basicamente, ele diz que uma cultura organizacional que é tradicional, que é mais conservadora, ela precisa se transformar em cultura de inovação. E para isso acontecer, toda a sua gestão de conhecimentos tem que ser utilizada em projetos e processos, né, que serão eternizados na empresa, digamos assim, mas que sejam voltados para a inovação. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que voltar para a inovação, porque os objetivos da empresa, as estratégias da empresa, né, visam que ela quer ser reconhecida como uma empresa inovadora no seu futuro. Quando a gente determina isso através de processos e faz a leitura por indicadores, que eu também criei essa lista de indicadores, que ela não existia também na literatura mundial, eu consigo fazer uma leitura de resultado, né, de lucratividade e competitividade no mercado. A empresa definitivamente melhora esses dois aspectos, que são avaliados com indicadores, se ela reveste a sua cultura de inovação. E da mesma forma, eu tenho a cultura de indústria 4.0. Vou voltar para vocês no slide anterior. Veja bem, esse é a da cultura da indústria 4.0. O slide anterior é cultura de inovação. Vou voltar. E volto novamente. Se vocês perceberem, são iguais. Todos os trâmites, né, todos os passos e caminhos são iguais. O que muda é que, primeiramente, eu tenho que mudar de uma cultura tradicional para uma cultura de inovação, para ter esse dinamismo todo que a gente vem conversando. A partir do momento que eu tenho uma cultura de inovação, eu consigo, sim, buscar a maturidade numa cultura de indústria 4.0. Mas só a partir desse momento. Eu não consigo isto daqui, gente. Sair de uma cultura tradicional e ir direto para uma cultura de indústria 4.0. Não consigo, porque eu não estou ainda preparado, ou envolto com o dinamismo que requer a mudança constante de ondas de inovação, de ondas de tecnologia, que a cultura da indústria 4.0 requer. Eu tenho que primeiro passar pelo passo de construção de cultura de inovação, para que essa cultura de inovação me leve à cultura de indústria 4.0. É a mesma coisa com as estratégias. Elas têm que, antes de mais nada, focar a inovação. Quando eu conseguir estabelecer processos que são permanentes e que são efetivos dentro da minha empresa, que buscam inovação, aí sim eu vou conseguir definir estratégias que são para a indústria 4.0. Aí vocês vão me perguntar, poxa vida, Eliane, se a maioria das empresas no Brasil estão aqui ainda, que é verdade, eu diria que 90 e tantos % das indústrias brasileiras, pelo menos, estão aqui, como é que a gente vai entrar com um planejamento de indústria 4.0? Pois é, o que a gente tem feito nesse momento é trabalhar a cultura de inovação, a mudança desse processo para a inovação, juntamente com o planejamento de indústria 4.0. Então, isso precisa ser pensado junto, e a empresa precisa desenvolver atividades e projetos que, em conjunto, para o alcance da inovação, para que a aplicação de indústria de 4.0 que ela vai inserir, né, que ela vai implementar, seja efetiva e tenha resultados satisfatórios, ok? Isso daqui, gente, já foi comprovada, essa teoria aqui, já foi comprovada em mais de 80 empresas brasileiras, tá? Empresas do Brasil, aliás, que contam também com multinacionais, ok? E aí o professor Vitor até falou, poxa, mas tem o Lean aí nesse meio do caminho? Sim, o Lean é tão importante quanto a cultura de inovação, o Lean Manufacturing,
ok? Então, vocês precisam entender que a transformação de uma empresa para a indústria 4.0, ela tem minimamente 2 degraus antes, que é a transformação de inovação, né, cultura de inovação, e a implementação do Lean Manufacturing. Isso é extremamente importante, mas nada impede que esses 2 passos, esses projetos sejam adotados simultaneamente que os mesmos projetos da indústria 4.0. Ok? O que eu quero deixar claro para vocês aqui, para a gente já caminhar aí para o encerramento, e que qualquer transformação, qualquer que seja, ela requer adaptação àquilo que é o novo, ou seja, eu preciso preparar as pessoas para aquilo que é novo, porque senão eu vou ter rejeições. E essas rejeições podem levar, gente, à falência de projetos que seriam fabulosos para o resultado da empresa e que, no entanto, não demonstraram o resultado satisfatório ou o resultado que precisariam, justamente pela falta de envolvimento de equipe. Isso é muito tranquilo. A gente já viu operador de empilhadeira sabotar inconscientemente, prefiro acreditar nisso, que inconscientemente sabotar projetos de transformação tecnológica na empresa, que era o primeiro grande passo da indústria 4.0. Isso já aconteceu. Operador de máquina. Gente, coloca o projeto abaixo, que é uma beleza. Se ele não comprar a ideia de que ele precisa se beneficiar daquilo também, né? Essa mudança é importante para a empresa e, portanto, é importante para ele, importante para todos. Se isso não ficar muito claro, eu não consigo ter o sucesso. Fatalmente eu vou ter algum problema dessa ordem. E adaptação ao novo, que a empresa tenha condições de se remoldar, né? De ser dinâmica, venho usando muito essa palavra, de ser dinâmica e se readaptar, se recriar numa nova empresa para atender momentos inovadores e momentos de novas tecnologias, de novas necessidades e novas soluções de mercado, ok? Outro aspecto, que a cultura de inovação, ela deve envolver a empresa sistematicamente, ou seja, a empresa toda, não somente a alta direção ou o nível gerencial, não. Tem que envolver os 3 níveis, operacional, gerencial e o estratégico. Só a partir daí é que a gente observa resultados. A cultura de indústria 4.0 só acontece depois de alcançar resultados de cultura de inovação, ok? Outro aspecto que é importantíssimo, se a tecnologia em si não significa que eu estou alcançando maturidade em indústria 4.0, significa que eu não consigo comprar e implantar a indústria 4.0. Eu fico arrepiada, porque às vezes, acessando o Google, né, com algumas palavras-chave, eu já encontrei algumas empresas que forneciam, não sei, não cheguei a esse mérito, mas diziam ali que elas vendem implantação de kits 4.0. Isso me arrepiou a alma inteira, né? Eu falei, meu Deus, como é que isso é possível? Não é possível, né? Porque a indústria 4.0, como a gente viu desde o início da conversa, é uma transformação cultural. Ela é, na verdade, uma metodologia, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de se colocar perante o mercado. E para isso eu necessito sim da tecnologia. Mas as tecnologias, gente, são ferramentas que vão me permitir chegar no objetivo necessário, ok? E aqui no fundo eu preciso mudar a cultura e focar as estratégias. Se isso ficou claro para vocês até agora, eu já me dou como satisfeita. Tá? Vejam bem, eu em nenhum momento disse que a tecnologia não é importante. Ela é necessária. Sem ela não existe a transformação. Mas tecnologia por tecnologia não vai me levar a lugar nenhum. Simplesmente adquirir tecnologia sem planejar exatamente o que eu preciso e onde eu quero chegar no mercado onde eu estou, se eu não tiver esse planejamento, eu estou contando os dias para o fim da minha empresa, ok? E vocês como gestores, né, aí, cada um em suas funções no mercado, hoje ou quando estiverem lá, espero que pensem dessa forma.
Aqui para vocês trago alguma das referências que foram utilizadas e agradeço muitíssimo a atenção, a paciência de vocês e a participação de vocês aqui. Muito obrigada e parabéns pelo empenho. Professor Vitor? Olá. Bom, voltamos agora para a nossa terra, né, para o pessoal nos ver. A gente está com um horário um pouquinho estourado, então nós temos 3 perguntas aqui, eu vou colocar elas aqui para você respondê-las, tá? E aí a gente já parte para o encerramento. A primeira pergunta dos nossos professores aqui do Instituto Federal de Sorocaba: como que você implanta uma cultura 4.0 em empresas que nem sabem qual que é a própria cultura que elas têm? Exatamente através daqueles passos, né, que foram mostrados no primeiro roadmap de transformação organizacional. É através dele que isso vai acontecer. E as empresas não conhecem mesmo qual é a sua cultura, então a gente tem que chegar fazendo uma leitura disso, né, fazendo uma análise e mostrando para ela qual pode ser o resultado no final, se ela se predispor a isso. E aí a gente coloca... E era a pergunta que eu ia emendar exatamente dele. Qual que é a taxa de sucesso, uma vez que você expõe a própria cultura para uma empresa e as barreiras? Eu imagino, principalmente empresas mais familiares, empresas mais tradicionais, vão olhar aquilo e vão falar, não, essa mulher tá louca. Falam mesmo. Então, eu enfrento muito desses problemas, só que aí eu chego para eles e mostro os indicadores, né? Então, olha, o que eu estou falando para você, eu tenho como comprovar como você está hoje e como você vai ficar depois. Então, eu consigo te mostrar isso através de números, uma leitura. E aí eles começam a perceber um pouco mais, né? A entender, poxa, a coisa não é só um blá, 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 não é um violãozinho em volta da fogueira, fazer uma reuniãozinha, não é nada disso, né? A gente tem métodos para isso, existe metodologia, que inclusive é quantificável para mostrar um resultado. Outra pergunta do Dalton, outro professor nosso aqui da área de gestão e de indústria, né? Na sua experiência, essas empresas que já possuem um histórico de implantação, elas podem ser enquadradas como detentoras de uma cultura propícia para essa implantação da indústria 4.0? Deixa eu ver se eu entendi. Então, uma empresa que, por exemplo, já tem a cultura de inovação, né, existente, se ela tem o ambiente propício para chegar à cultura de 4.0, exatamente, ela já deu o primeiro grande passo que ela precisava, né, e aí, aliado a ferramentas como o Lean, por exemplo, né, e as próprias soluções de tecnologia vão levá-la a isso. Então, ou seja, ela já está pronta para receber tão somente um planejamento que vise resultado de 4.0. Sim, ela está anos-luz à frente da maioria. Está mais fácil, teoricamente. Exatamente, é isso aí. Está muito mais fácil. E a última pergunta do Eiton, outro professor nosso aqui do Instituto de Sorocaba. Você comentou sobre o setor têxtil e é possível implementar a cultura de inovação e, posteriormente, a cultura da indústria 4.0 na indústria têxtil, ou a gente ainda não tem tecnologia para isso? Sim, é possível, porque embora eu não tenha tecnologia para determinados manuseios com o tecido ainda, né, tecnologias estão sendo testadas para isso, mas ainda não obtiveram um sucesso muito significativo, né, mas estão caminhando, estão melhorando dia a dia. Não é por isso que outras fases, outras etapas da minha empresa não vai se favorecer de aplicações de indústria 4.0. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, rastreabilidade de peças, né, de peças produzidas, por exemplo, produzo uma camiseta, né, e consigo ter a rastreabilidade de qual peça específica, de qual foi o rolo de tecido que saiu, o rolinho da linha que foi utilizado. Então, ou seja, a indústria 4.0, obviamente, é possível em alguma parte do meu processo. Que não seja em todo, mas se em alguma parte do processo, com certeza tem como ajudar a empresa. Talvez a gente não tenha um nível de tecnologia, por exemplo, como é o setor automotivo, né, que você tem uma implantação em larguíssima escala de tudo, né, mas você consegue implementar. A gente ainda vê, acho que o que o Eiton colocou muito bem, a indústria têxtil ainda é uma indústria muito artesanal, se a gente pode falar isso. Principalmente quando a gente parte para umas coisas importantes da indústria 4.0, que é a personalização.
É isso aí. E aí fica muito complicado, a manufatura aditiva não resolve, você não consegue imprimir uma camiseta de tecido ainda. É isso aí. Já estão começando a imprimir algumas coisas, mas ainda com algumas deformidades, né? Porque justamente o tecido não é fácil de ser manipulado. Mas essa questão da personalização, ela já é possível. O grande problema disso na indústria têxtil é que, por exemplo, o lucro é feito pela produção em escala, né? E nós já atendemos indústrias têxteis que o dono falou assim, eu não consigo ter o lote pequeno, o lote de 1 para 1, eu não consigo fazer isso, se eu fizer isso, acabou meu lucro, eu morri. Mas você vai ter que procurar, né? Essas indústrias precisam procurar uma solução para reduzir o seu custo, atendendo a lotes cada vez menores, lotes de produção cada vez menores. Maravilha. Bom, para encerrar aqui na minha sessão de agradecimentos, os professores, o nosso público aqui que envolveu, claro, os professores e alunos do Instituto Federal de Sorocaba, também do Campus Cubatão, nós tivemos gente aqui, nós temos bastante gente da ETEC de Piraju, é uma ETEC que está muito presente aqui conosco, vira e mexe, eles têm tanto o professor como diversos alunos que assistem e acompanham as nossas palestras já há algum tempo, né? E eu queria agradecer você, Eliane, pelo tempo, pela disposição e pelo tempo, né, de conversar conosco aqui e mostrar um pouco. A gente tem trazido bastante coisa de tecnologia, mas eu acho que além da tecnologia também é importante a gente permear assuntos como carreira, como cultura e outras coisas que estão envolvidas na indústria 4.0 da mesma forma. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, novamente de participar com vocês. Para mim é sempre um grande aprendizado e fico aberta a qualquer outra possibilidade de interação que a gente tiver. Contem comigo, é sempre um prazer. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos. Até o próximo encontro da série 4.0 40, que deve acontecer na última semana do mês de junho. Até mais. Até mais.